Cara, tá ficando chato porque é o mesmo santo discurso todo santo vídeo. Eu chego aqui e eu reclamo do fato de que o Vasco produz muita notícia, do fato de que eu tenho que ficar vindo aqui noticiar as coisas rapidamente. Aliás, eu comentei no último vídeo, né, que eu tava gravando esse vídeo na madrugada do dia 25, né, e aí eu tava falando assim, cara, com certeza, no momento em que eu soltar esse vídeo aqui, a meio-dia no caso, né, vai ter já mais coisa no ar e a gente já vai estar atrasado. De fato é isso, né? A gente vive correndo atrás da informação e mesmo assim a gente está sempre atrasado, porque o Vasco é isso. O Vasco, ele produz informação de uma forma avassaladora. Eu acho que essa é a palavra, mas mais importante do que a minha reflexão pessoal são as notícias que a gente tem para trazer aqui nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao vídeo e vamos aqui tocar o barco, que é o mais importante de tudo. Fala Vascão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui desse canal, e eu estou aqui para trazer as principais informações sobre o Vasco da Gama nesse dia 26, quinta-feira. Bom, mais importante do que qualquer outra coisa, a gente falar sobre a divulgação do relatório mensal do primeiro quadrimestre de 2025. Eu cheguei a mencionar rapidamente no último vídeo, mas eu não aprofundei tanto assim, e não vou aprofundar tanto por aqui. Eu só queria fazer o indicativo de que a gente fez a análise sobre esse documento. Está lá no nosso Twitter, no Analisa SRVG, e o link dessa análise vai estar aqui na descrição para você poder acompanhar a nossa visão sobre ele. E no final da análise tem lá o link do documento original para que você possa tirar suas próprias conclusões sobre ele, enfim. Existem outras análises aqui na internet, a gente recomenda, por exemplo, a do Globo Esporte. Eu achei pelo menos bem completa e tudo mais. E também vi outras bem legais, mas não ao ponto de recomendar, enfim. Mas é isso. Se informem sobre esse documento, é muito importante para ter uma visão crítica sobre a situação financeira do Vasco, né? Até porque, lembrando, a gente vive a situação de recuperação judicial, então é importante o torcedor estar monitorando, vigiando o que é feito com as finanças do clube. Mas, assim, um breve resumo da coisa, as finanças estão relativamente bem, apesar da oscilação muito grande, mas o Vasco tem um fluxo de caixa muito alto, sim. E óbvio que podem as justificativas, né, para os problemas de arrecadação ali colocadas pela diretoria ali nesse documento podem gerar algum questionamento, mas no geral eu acho que é um cenário mais positivo do que negativo. Bom, outra informação, essa talvez não tão importante assim, né, mas enfim, vamos lá, né? Teve essa repercussão toda do relatório mensal e aí o presidente Pedrinho, ele deu uma entrevista para o site Poder 360, que também repercutiu esse relatório, né, digamos assim. E a entrevista dele, assim, ela foi muito difundida porque tem um ponto em específico que fala sobre projeto de longo prazo, né? Eu, pessoalmente, trouxe esse questionamento para o Twitter, eu falei assim, é difícil não associar esse longo prazo com um certo atraso, né? Por assim dizer, na revenda da SAF, né? É difícil não associar, mas eu espero que seja somente uma força de expressão. Coloquei assim dessa forma. Gerou até alguns xingamentos lá no Twitter, né? A saúde mental dos tuiteiros vascaínos é um assunto à parte, mas fato é que a entrevista dele deu muito o que falar. Então, vamos falar um pouco sobre o que ele falou. Abre aspas. Estamos dando os primeiros passos para superar um dos momentos mais difíceis da história do Vasco. Implementamos ajustes estruturais, novas estratégias de arrecadação e um controle rigoroso dos gastos, e apresentamos resultados financeiros concretos, como caixa positivo. E aí, num complemento, falando sobre os investimentos realizados, enfim, ele acrescentou: acreditamos em um projeto de longo prazo. Os desafios ainda são grandes, como o aumento da dívida causado pela má gestão anterior, mas estamos enfrentando cada um deles com coragem. Com o apoio de todos que acreditam no Vasco, estamos reestruturando o nosso clube com responsabilidade e compromisso no futuro. Fecha aspas. Então, assim, essa primeira parte, né, a primeiríssima frase ali, estamos dando os primeiros passos para superar um dos momentos mais difíceis da história do Vasco. Isso já foi alvo de questionamento, o pessoal dizendo, pô, ele pegou um dos Vascos mais organizados dos últimos anos, sem penhora e etc. É um debate à parte, né? Mas aí essa parte aqui em que ele, na segunda resposta, né, acreditamos em um projeto de longo prazo. Isso foi, de fato, o que gerou repercussão. Eu não vou emitir juízo de valor sobre isso, tá? Eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, obviamente, mas ela não importa aqui. No caso, somente destacar isso, é uma fala que de fato deu o que falar. Então é importante trazer isso para cá também, para que você que está vendo esse vídeo possa debater sobre isso também. Eu convido, como sempre, você a comentar aqui embaixo a sua opinião sobre todos os temas do vídeo, mas especialmente sobre esse, porque eu acho que é um tema que, de fato,
importa muito a comunicação da diretoria com o torcedor. Mas a gente pode depois sintetizar melhor essa concepção, porque temos mais uma fala de um membro da diretoria para repercutir por aqui nesse vídeo. Mas, enfim, dando seguimento ao nosso boletim de notícias, por assim dizer, temos a notícia então de que o Admar Lopes sugeriu uma lista de reforços que agradou a diretoria do Vasco. Informação do Bruno Morito, parceiro nosso, do Globo Esporte. Andrés Gomes, atacante colombiano do Rennes, e Félix Correia, do Gil Vicente, foram nomes indicados. O Félix Correia já indicou que não tem vontade de atuar no Brasil. E o Félix, para quem não está acompanhando aí o campeonato português, eu não te julgo, tá? Porque o campeonato tá em baixa, né? Mas eu sou meio tarado da bola, eu vejo um pouco assim. O Félix, ele é um dos destaques do campeonato português, tal qual o Nuno era, quando ele estava ainda lá no seu antigo clube. Então, assim, definitivamente, cara, o Félix vindo seria para, de fato, ter um ataque de primeira linha, a jogar como foi a adaptação do Nuno aqui no Brasil. Mas, enfim, temos a situação de que ele não vem para o Brasil. O Andrés Gomes, do Rennes, da França, assim, eu tenho tentado me informar sobre ele, eu admito que eu não tenho essa informação, assim, como ele joga, como ele é e tal, né? Vamos torcer que seja um bom jogador. Mas, assim, cara, é uma coisa, assim, nebulosa, assim, não tem essa certeza, assim, caramba, ele vai ser isso ou vai ser aquilo, se ele vier ao Vasco. Fato é que já foi indicado para a diretoria de futebol, essa procura já está acontecendo com o clube dele, com o staff dele, pode ser que ele venha para o Vasco. Vamos ver o que os próximos capítulos reservam para a gente, né? E aí, ainda durante esse dia aí, esse dia 26, mais uma notícia do Bruno Morito, do Globo Esporte. O Vasco teria sondado a situação do volante Alexander, que está atualmente no Al-Ahly da Arábia Saudita. Ele, na verdade, era lateral, virou volante no Fluminense, sob o comando de Fernando Diniz. Porém, os altos valores pedidos pela equipe do Oriente Médio impediram o avanço das tratativas, o que é bem triste, porque o Alexander é um bom jogador, agregaria muito a esse elenco, mas, de fato, o futebol do Oriente Médio tem essa coisa dos altos valores, das altas cifras, é normal, assim, que haja essa dificuldade de igualar a pedida deles, né? Mas é bom saber que estão olhando para nomes desse perfil aqui. Quem sabe no futuro ele não possa vir ao Vasco. Apesar de ser cria do Fluminense, ele é declaradamente vascaíno. Já falou algumas porções de vezes sobre isso. Então, a gente torce que tenha essa oportunidade de vestir a camisa do Vasco, porque é um bom jogador. Eu tenho ótimas lembranças de quando eu vi alguns jogos dele no Fluminense. Não vou mentir, falar que eu vejo o jogo dele no Al-Ahly. Definitivamente não vejo. Mas talento, eu acredito, minha visão pessoal sobre isso, não se perde. Então, é um jogador que eu acredito fielmente que agregaria muito aqui no elenco do Vasco. E aí, seguindo aqui essa nossa linha de informações, e aí é o que eu falei há pouco sobre mais uma comunicação da diretoria, dessa vez do VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal, que deu entrevista para o canal Fanático Vascaíno e deu a seguinte aspas sobre a questão da revenda da SAF. Abre aspas. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Estamos buscando investidor, mas, na nossa cabeça, o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada não funciona. Vimos isso na prática. Ainda não tem proposta concreta, mas tem sim investidor avançado. Fecha aspas. Essa aspa dele é muito boa, porque acho que é a primeira vez que alguém da diretoria fala de forma tão clara sobre esse aspecto da revenda. O próprio Felipe tinha falado no começo do ano sobre esse cenário, enfim, né, que de fato haviam conversas, mas que não havia nada concreto. Inclusive, nessa mesma entrevista aqui, ele confirma que não tem nenhuma proposta na mesa do Vasco. Portanto, estamos há 6 meses lendo e ouvindo de canais e de jornais que não. Vai haver uma reunião porque vai ter a discussão financeira. Isso já cai por terra, pelo que o Felipe diz aqui. Tem um investidor mais avançado, segundo ele, que já está nesse processo de due diligence, que seria ali a análise financeira, ou seja, esse investidor está enviando os documentos da sua situação financeira, da sua saúde financeira, para a empresa que está responsável, né, por essa consultoria aqui, da revenda da SAF do Vasco. Essa empresa vai fazer a consultoria desse documento, vai traçar então o perfil financeiro desse investidor, e já é um dos processos mais tardios, né, já mais avançados para tudo isso, né? Mas é óbvio que ainda é um processo que deve demorar. Eu vi uma reflexão. Veja bem, o nome que eu vou falar aqui pode parecer cômico, jocoso, não é. João Almirante. Eu vi uma reflexão dele no Twitter. É uma reflexão muito boa, assim. Independente de ter ou não alguém já nessa due diligence, é um processo que ainda vai ter que vencer muita burocracia. Que ainda vai demorar muito, vão ter vários processos e tudo mais. Supondo que esse cara seja o príncipe encantado, o cara certo,
ainda vai passar por pelo menos umas 3 ou 4 etapas de análise documental. Supondo que ele passe de todas essas análises, né? Eu acredito, o João não colocou assim, mas eu acredito que ainda vai esperar terminar esse processo com os demais investidores, né? E aí, terminado todo esse processo, vai ter essa proposta posta na mesa, né? Assim, quanto que vai oferecer em valores, assim, quanto que vai injetar, quanto que vai deixar de injetar, como é que vai ser a divisão de pagamento da dívida. Naturalmente, eu acho que a pedida da empresa que faz a consultoria é do pagamento integral da dívida, mas eu não vou cravar isso, não vou botar minha mão no fogo por isso, eu não estou envolvido, né? Então, tudo bem. Enfim. Mas vai ter todo esse processo para chegar lá no final e ainda assim ter aquela boa e velha burocracia documental. Vamos lá, escolher o príncipe encantado vai ter que ficar mais um tempo ainda para poder protocolar tudo isso, né? Essa transferência de ativo da SAF, né? Das ações da SAF. E sem falar que ainda tem que haver uma resolução com relação a 777. Vai ter que haver um rompimento com a 777/ACAP, enfim. Esse rompimento não necessariamente sendo uma coisa agressiva, mas assim, vamos supor, vai ter a compra dessas ações, então esse valor vai ter que, em parte, assim, na teoria, ir para 777. Vamos ver o desdobramento jurídico disso. O meu entendimento leigo da coisa é de que vai ter que haver ainda essa como posso dizer, satisfação, por assim dizer, a 777. Então, o João botou assim, eu concordo. Eu acho que esse ano esquece, investidor. É o que eu quero, é o que eu gosto, eu estou concordando, deixando de concordar? Não é. Mas é o que eu vejo acontecer. Eu também não vou criticar, eu acho que seria muito mundano da minha parte criticar, porque eu não tenho acesso pleno das informações, certo? As propostas feitas pela compra da SAF, até agora, nenhuma delas foi cravada. O Felipe já falou ali, nenhum dos investidores que está noticiado é o que está sendo de fato negociado, que está negociando de fato com o Vasco. Ah, mas Eduardo, você vai acreditar na palavra do Felipe, na palavra do Pedrinho? Bom, se eles foram eleitos para comandar o futebol do clube, né? No caso, foram eleitos para comandar o associativo do clube, beleza. Mas nesse momento ocupam o cargo de quem comanda o futebol do clube. Se eu não posso confiar na palavra deles, poxa, desculpa. E se eles nesse papel não reconhecem o tamanho da importância que a palavra deles tem, e o tamanho da responsabilidade que isso tem sobre a imagem deles, e até mesmo sobre situação jurídica, né? Porque se eles mentem publicamente dessa forma, é uma omissão de informação a uma escala, assim, global quase. Não diria global, mas nacional, vai, sei lá, porque é o alcance do torcedor do Vasco. Então, certamente teria um impacto, né? Eles não seriam bobos de fazer uma coisa nesse sentido. Eu prefiro acreditar, né? Eu acho que podem ter muitas coisas a criticar nessa gestão, mas uma delas não me parece ser falar as coisas de forma irresponsável, né? Pelo menos no sentido de produzir uma informação falsa, quero dizer assim. Mas assim, por que eu tô pisando em ovos? Porque essa coisa da comunicação da diretoria foi alvo de debate na nossa rede social há poucos dias. A gente fez um texto, uma crônica, né? Sobre o que a gente entende ser a comunicação da diretoria do Vasco. E quão boa, quão ruim ela tá, né, no caso. E aí, cara, a minha visão pessoal, foi eu que escrevi o texto. Eu acho que essa comunicação tá muito pouco coesa. São coisas espalhadas. Tipo, essa fala do Felipe é a primeira vez que falam claramente sobre esse cenário, assim, com... Olha, é isso aqui. Ó, a gente tem investidor, tá tendo a due diligence e vamos esperar. É a primeira vez que alguém do Vasco fala isso. Até então eu tinha ouvido isso do Fábio Azevedo, eu tinha ouvido isso, sei lá, cara, do Atenção Vascaínos, eu tinha ouvido isso do Leonardo Baran, mas eu não tinha ouvido isso de alguém do Vasco. Então agora eu ouvi isso de alguém do Vasco. Isso é diferente pra caramba. Eu acho que isso tem que ser o normal, sabe? Eu acho que essa comunicação tem que acontecer pra esclarecer, pra aparar arestas. Até porque, vamos lá, eu falei há pouco, né, que a gente teve a divulgação do relatório mensal, né? E aí já surge um monte de burburinho. E aí teve a matéria do Poder 360, e aí de novo burburinho, porque o Pedrinho tá falando de longo prazo, o Pedrinho não quer vender a SAF. E aí chega agora o Felipe Carregal e fala sobre isso, e aí consegue esclarecer isso, sabe? Eu acho que isso deveria ser mais normal. Deveriam usar mais a Vasco TV para isso. Por exemplo, nada contra o Fábio Azevedo, inclusive ele já apareceu aqui no canal. Eu sou muito fã dele, não diria que é um parceiro porque eu não sou tão próximo dele, mas eu gosto muito dele. Mas o Fábio Azevedo não é o Vasco. Então você posta... Ou seja, eu acho bacana que fale lá no Fábio Azevedo também. Mas não vão falar isso na Vasco TV? Cara, tem torcedor do Vasco que nem sabe quem é Fábio Azevedo. Naturalmente, tem torcedor do Vasco que não acompanha esse mundo. Então assim, o cara vai lá na página do Vasco, vai lá no site do Vasco, vai lá no YouTube do Vasco. E aí o cara vai ter a informação certa, a informação crível, sabe?
Eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que seria interessante ter isso mais vezes. Pode parecer que eu estou procurando pelo em ovo, podem me criticar se for o caso, mas eu acho que essa comunicação peca muito ainda. Mas, assim, bola dentro do Felipe Carregal de esclarecer sobre isso. E a fala do Pedrinho, que foi mencionada ao começo aqui do vídeo, de novo, eu não vou emitir juízo de valor, mas aquela partezinha final ali repercutiu, na minha opinião, com razão. É um posicionamento que, a forma de colocar isso ali, inclusive, que é esperado que vai gerar a repercussão que gerou. Eu acho que tem que ter esse cuidado, essa cautela, né? Pode, assim, reclamar, não, porque não pode falar nada e tal. Tudo bem, eu entendo esse questionamento, mas tem que tomar esse cuidado, até porque isso fere a imagem. A gente está se aproximando de um ano de eleição. O Pedrinho pode não se considerar um player político, mas ele ocupa hoje um cargo político, então ele tem que estar conectado com esse universo, de alguma forma. Enfim, eu acho que é um pouco indicado isso. É um pouco de palpite que eu estou falando aqui também, a verdade é essa, mas eu acho que cabia essa leitura mais crítica do Pedrinho sobre o que ele vai falar, como ele vai falar, o momento em que ele vai falar e por aí vai, né? Mas enfim, é um pouco de opinião, um pouco de informação, essa gororoba aqui, né? Enfim, obrigado a você que vê esse vídeo até o final. Eu sempre vou recomendar você a seguir todas as redes da Analisa Vasco, @AnalisaCRVG, tá aqui na descrição também. Além de conhecer o nosso site, analisavasco.com, temos matérias exclusivas por lá, você pode acompanhar, ficar por dentro de tudo. Temos o nosso grupo de WhatsApp também, que está aqui na descrição, você pode entrar, resenhar conosco sobre o Vasco da Gama, e não menos importante também, a inscrição, o like, o comentário, tudo isso me ajuda muito, não vou mentir, mas também ajuda você a passar para o algoritmo do YouTube o recado de que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais vídeos assim, não necessariamente da Analisa Vasco, mas de outros canais de futebol e de Vasco, que tenho aí também fazendo um conteúdo bem maneiro, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.